Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando aqui e hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana que as famílias geralmente me pedem para falar, que é o não. Como gerir o não para a criança que já tem uma certa resistência e isso gera todo um desconforto na família, um desgaste emocional para o pai, para a mãe, para a criança, mas que se faz necessário em alguns momentos. Você quer saber como fazer isso sem gerar tanto sofrimento? Vem comigo então! O não é uma palavra que tem um peso muito forte no desenvolvimento da criança, porque ele entende que é uma barreira, é um limite. E de fato ele tem essa persuasão e o não vindo do pai e da mãe tem o objetivo de frear a criança. Isso você não pode pegar agora, você não pode fazer agora, você não deve falar agora, não faça isso, não faça aquilo, não mexa aqui, não faça assado, não pode tomar banho agora, mas agora tem que tomar banho, enfim. E o não, ele é um peso porque a criança entende essa limitação de uma maneira muitas vezes equivocada. É muito importante que no processo de crescimento, de desenvolvimento, a criança entenda o não como algo aliado a ela. E eu posso falar o não sem usar o termo não, até a criança se habituar com essa nomenclatura. E conta muito, ajuda muito o processo de negociação. Então nós não podemos fazer isso agora, mas isso nós podemos fazer. Mas mostrar visualmente, com recursos visuais, seja por imagens, seja uma negociação de olho no olho com a mãe, mas conversar com essa criança. A imposição do não, o fato de você falar não faça, não mexa, não faça aquilo, não pegue dessa forma, tá dizendo para a criança que ela não deve fazer aquilo e quando que ela vai fazer? Ela sempre espera uma resposta. Lembrando que as nossas crianças são muito imediatistas porque elas estão com muito acesso a telas e a tela não dá esse limite para a criança. Então prestem bem atenção se quando você quer colocar o não, inferir o não para a criança, ela não está conduzindo isso a uma velocidade de informação que a própria tela dá para ela. Então quando você dá o limite, você está dizendo para ela que ela não pode fazer aquilo, mas você tem que dizer por quê. Por que você não pode fazer isso? E para que eu estou te falando isso? Então são dois termos muito importantes. Nós não podemos fazer isso dessa forma, porque vai acontecer isso e a mãe está te falando por este motivo, porque a mãe não quer que aconteça isso. E quando a criança faz, mesmo você mostrando o limite para ela, é importante que você retome essa conversa quando ela estiver mais calma. Perceba que a mãe te falou tal situação, que a mãe te disse não naquele momento para evitar que acontecesse uma outra situação. E é importante que a criança compreenda esse diálogo, porque as crianças não querem mais dialogar, elas são muito imediatistas, é tudo para ontem, né? Não por quê? E quando você fala não, é imediato o choro, né? Não pode fazer isso, já começa a chorar. Para que isso não aconteça, você vai anteceder o não, né? Nós podemos fazer dessa forma? Deixa que ela responda, não podemos, exatamente. Por que nós não podemos? Não dê a resposta pronta para a criança, não faça, não mexa, não isso, não aquilo, não faça dessa forma. Mas anteceda isso com esse discurso. Pergunte para ela, faça com que ela pense, que ela reflita. Podemos fazer dessa forma? Não, ela mesma vai responder para ela. Quando ela responde, ela está se frustrando porque era algo que ela também não queria, mas ela consegue fazer uma reflexão melhor desse movimento. E aí você pergunta, por que nós não podemos? E se insira nesse contexto, nós não podemos fazer isso, não é você. Porque parece que fica só ela que não pode fazer nada nunca e você pode, como adulto. Não, nós não podemos fazer isso porque nós vamos nos machucar. Tá certo a gente pular um muro? Não, não tá certo. Por quê? Porque nós vamos nos machucar. É por isso que a mamãe falou não nesse momento. Mas nós podemos fazer alguns desafios menores, né? Pular a corda, enfim, pular um obstáculo menor, mas não o muro, porque nós vamos nos machucar. Então, essa invasão da palavra não, que é importante, ela se faz necessária, ela tem outras formas de serem feitas, refletindo com a criança sobre o uso dessa palavra e por que ela precisa ser dita naquele momento. E isso dá muito certo, porque a criança entendendo o não, ela também vai usar o não na vida dela como uma necessidade. Porque tem momentos que a gente precisa realmente dar um limite. E eles precisam desse limite, eles não podem fazer tudo que eles querem o tempo todo.
E quando eles refletem sobre essa ação do não poder fazer agora, mas eu posso fazer mais tarde, ou não dessa forma, ou não com esse objeto, mas depois eu posso, a gente vai trabalhando com eles organização de pensamento, planejando esse pensamento, tempo, espaço temporal, que as crianças não têm muito, porque, como eu já disse, elas são muito imediatistas, e isso é importante para a evolução dela como ser humano também. Tá bom, gente? Fica a dica e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!